Olá a todos, bem-vindos ao canal. Vamos estudar relacionamento entre tabelas. Esse vídeo tende a demorar um pouco mais do que os outros. Então nós criamos meus pais e agora vamos criar filhos. Só para conferir aqui, está tudo certinho. Select asterisco from meus pais. Está aqui. E a tabela filhos. A tabela não existe. Então, antes de criarmos filhos, temos que entender o conceito de constraints. Constraint é um conjunto de regras atribuídas a uma tabela ou a um campo de uma tabela. Podemos citar primary key, ou chave primária, composta de um ou mais campos, não permitindo duplicidade nesses campos. No caso de meus pais, não vamos permitir que o código seja duplicado ou nulo. Há também a foreign key, ou chave estrangeira. No nosso caso, não vai permitir que seja incluído um filho que não esteja cadastrado na tabela meus pais. Primeiro, cadastro o registro na tabela meus pais. Depois, ao incluir o registro na tabela filho, é feita a ligação entre os dois. Ou, a tabela filha verifica se o código de meus pais existe na tabela meus pais. Por último, se você diz que uma coluna não pode conter nulos, sim, você define isso na criação da tabela. E vamos fazer isso na tabela filho. Esta é uma constraint de checagem de campo. Você pode criar a primary key, foreign key e constraints dos campos a qualquer momento. E vamos fazer isso com meus pais. Vamos criar uma primary key. Então, o comando seria alter. Poderia ter feito isso no create, mas vou fazer ela separado aqui. Alter table meus pais, nome da tabela. Add primary key. E qual que é o campo que eu quero? No caso é código. Executando. Pronto. Agora temos que criar a tabela filhos com a foreign key ou a chave estrangeira apontando para meus pais. Então vamos lá. Então, create table filhos, parênteses para conter os campos. Então, codepy vai ser um number de 5, que é igual o código da tabela meus pais, é o mesmo tamanho, mesmo tipo. Codefilho vai ser um number de 5 também, pode ser outra coisa. O nome, um varchar 2 de 50. Idade, pode ser um number, sem tamanho. Poderia colocar 2 ou 3, para quem tem 100 anos. Sexo é um char de 1. Essa é a estrutura da tabela. Agora nós vamos fazer a ligação do campo codepy com o campo código de meus pais. Então, foreign key. Qual que é o campo que eu quero? Codepy da minha tabela. Esse campo aqui vai se ligar a meus pais através de references. Quer dizer, eu estou me referenciando a quem a foreign key? A tabela meus pais, o campo código. Então, foreign key, codepy, é a minha tabela, está lá em cima. Deixa eu apagar esses caras aqui para facilitar a visualização. Então, foreign key, codepy, ele está se referenciando a quem esse codepy? A tabela meus pais, na coluna código. Vamos executar? Tabela filhos criada. Pronto. Lembrando que se a primary key de meus pais tivesse mais de um campo, faríamos a ligação com todas elas, separadas por vírgula. Por exemplo, código, vírgula nome, vírgula outros campos quaisquer. Como só tem código, o reference aqui só tem o código também. Então vamos tentar incluir um filho a um pai. Vamos apagar isso aqui. Apagar aqui também. Então vamos lá. Insert into filhos. Você já deve saber como funciona, né? Aí. Codepy, codefilho, nome, idade, sexo. Essa é a sequência. Values, os valores que vão ser colocados aqui. Então, primeiro é codepy, vamos botar 0. Aí o filho é 1, aí uma string aqui, filho 0 de 1. Colocar 10 e sexo M, maiúsculo, para tudo ficar igual. Vamos executar. Olha lá. Restrição de integridade. O que aconteceu? O código 0 na tabela meus pais não existe. Então ele deu um problema de integridade aqui. O pai 0 não existe. Precisamos colocar um número de pai válido. Então vamos trocar para 1.
que eu sei que existe lá. Então, código de pai é 1 e a descrição aqui é 1 de 1. Primeiro filho do item 1. Vamos executar. Agora ele deu a linha inserida. Para fazer mais testes, vamos incluir mais 2 pessoas aqui. Então vamos incluir aqui o código pai 1 mesmo, filho número 2, então é o filho 2 de 1, sei lá, 20 aqui, feminino. Vamos executar. Incluiu. Mais um aqui. Filho 1, terceiro filho, filho 3 de 1, 30 e o sexo nulo. Só para ser diferente. Vamos executar. Então, lembrando que eu não comitei nada ainda, né? Lembra do que é um commit, o que é um rollback? Então, vamos comitar aqui para que todo mundo consiga enxergar. Pronto, comitado. Muito bem. Agora eu quero fazer um select que me traga o nome do pai e os dados do filho associado. Um select com 2 ou mais tabelas se chama join, que é juntar. Vamos fazer alguns passos para entender isso direito. Então, primeiro, vamos fazer um select em meus pais. Muito bem. Desta tabela aqui, eu quero o nome. Então, meus pais, ponto nome. Nome da tabela, nome da coluna. Funcionou, né? Mas como as tabelas podem ter nomes até 30 caracteres, com sublinhado, letra e outras coisas, vamos colocar um sinônimo para a tabela. Antigamente se colocava a letra A, B, C, D e assim por diante, mas não é muito intuitivo. Vamos colocar uma descrição curta e clara. Antigamente usava-se assim, ó. Meus pais significa A. Aí aqui em cima você põe A, ponto, o nome da coluna. Aí automaticamente ele vai saber o que é. Só que isso é uma notação antiga, né? Hoje, atualmente nós colocamos algo mais sugestivo. Então a tabela meus pais, o sinônimo dela aqui no select é pai, ponto, o nome da coluna. Muito bem. Agora vamos ver a tabela filhos. O que eu quero trazer dela? Tá. E como que eu vou trazer quem é filho de quem? Utilizando a cláusula where. Então vamos fazer aqui a alteração. Para fazer um join, aqui no from, que está trazendo uma tabela, eu vou colocar vírgula e pedir para ele me trazer uma segunda tabela. O sinônimo vai ficar filhos mesmo, porque, né, a não ser que você queira botar F aqui, não fica muito intuitivo, mas é filhos. Da tabela filhos, eu vou trazer filhos nome, aí filhos idade e, sei lá, filhos sexo. Pronto. Como que eu faço a junção das 2 tabelas? Como que ele vai trazer o parzinho direitinho? Na cláusula where, eu vou dizer que filhos.codePy tem que ser igual na tabela meus pais, que está como pai, código. Então os 2 códigos têm que ser iguais. Então eles vai trazer as linhas que satisfaçam essa condição e as colunas das tabelas que estão ali no from. Vamos executar? Faltou uma coisa aqui, né? Esqueci de botar pai aqui em cima. Ele não sabia o que fazer. Então vamos executar de novo. Beleza. Tá vendo? Ele trouxe o nome de meus pais, depois o nome da tabela filhos, idade e sexo. Tá vendo? Não é bruxaria, é tecnologia. Então vamos dizer que eu quero a renda do pai que seja maior que 205. Como que eu faria? Eu já disse que o código do filho tem que ser igual ao código do pai, para ele trazer as linhas certas. E vou dar um end aqui. End pai, renda maior que 205. Ponto 00, porque é decimal e eu gosto de colocar assim para ficar mais fácil. Não trouxe ninguém, porque o pai com código 1, o valor é 100.23 e os outros não têm filhos associados. Percebeu que o campo da cláusula where não precisa estar no select. Aqui renda, por exemplo, não está lá em cima no select, mas é um campo da coluna e ela é válida. Que bom. Agora vamos incluir ao menos um filho para cada registro. Deixa eu abrir uma outra aba aqui. Selecionar aqui para ele não perguntar. Então vamos dar mais uns inserts aqui. Insert, into filhos. Aí code pai, code filho, nome, idade, sexo.
fecha, parênteses, values, abre, parênteses, fecha. Então, código de pai 2, é o primeiro filho, aqui vai ser filho 1 de 2, 10 anos, feminino. Executando. Executando. Incluiu. Agora o filho do pai 3 vai ser o primeiro também, é o filho 1 de 3. A descrição que está esquisitinha aqui, só para a gente saber quem é quem. 14 anos, macho. Pronto. Incluiu mais um. Aí o pai 4, filho 1 de 4, sei lá, 34 e feminino. Aí o último, né, que são 5 códigos. 5, filho 1 de 5, sei lá, 134 anos, é masculino. Então, já incluí, já fiz um select aqui, tá todo mundo em filhos. Tá ótimo. Então vamos voltar naquele select anterior e fazer a execução. Tá vendo? Pelo menos trouxe uma pessoa aqui. Agora eu quero que o pai tenha renda maior que 100 ou que ela seja nula. Então como nós fazemos isso aqui? Então vamos lá aqui, end, pai, renda tem que ser maior que 100, ou pai renda is not null. Tá vendo? Não pode ser nula. E tem que ser maior que 100. Vamos executar. Olha lá, trouxe bastante gente. Agora eu quero saber quais são os pais cadastrados nos filhos. Então, como eu faço? Primeiro vamos fazer uns pré-selects aqui para entender. Então, filhos. Os pais cadastrados na tabela filhos é 1, 2, 3, 4, 5. Como sempre funcionou, mas trouxe duplicados. Isso atrapalha um pouco, principalmente o código 1. Vamos utilizar um comando chamado distinct, que ele faz a filtragem do resultado e tira as duplicidades. Seu formato é select distinct, nome do campo, tabela. Tá vendo? Ele tirou as duplicidades do código 1. Você pode colocar entre parênteses também. Aí fica a seu critério. Executar. Trouxe a mesma coisa. E o sexo? A mesma coisa. Vamos fazer um select sexo. Olha lá, trouxe vários M, F, até um null ali no meio. Vamos usar o distinct. Distinct. Agora você sabe que a tabela sexo tem 3 tipos de valores, M, F e um null ali. Vamos retirar aquele null para facilitar a visualização. Então como que eu faria? Eu faria um select distinct, decode, campo sexo. Aí se for M, eu quero que escreva masculino. E se for F, eu quero que escreva feminino. Fechar o parênteses do decode e vamos executar. Tá, o que aconteceu? O nulo continuou. Por quê? Porque eu não coloquei uma saída do decode aqui. Quando ele não achar nada, o que ele faz? Vamos colocar tudo feminino. Ah lá. O que aconteceu? O nulo agora virou feminino e o distinct retirou os duplicados. Entendeu? Que agora só tem masculino e feminino. Ok, agora eu quero saber quais os nomes dos pais utilizados nos filhos. Vamos fazer um outro select aqui. Select nome from meus pais, como pai, né, sinônimo pai, filhos como filhos mesmo, where código da tabela pai tem que ser igual ao código do pai da tabela filho. Vamos executar. Deu erro. Por quê? Porque a coluna nome existe nas duas tabelas. Assim tem que informar qual é a tabela que queremos a coluna. No caso aqui, queremos que retorne pai. Então ele vai retornar da tabela pai os nomes. Como sempre funcionou mais ou menos, né? Tá tudo duplicado aqui. Vamos usar um distinct. Distinct pai nome.
Agora trouxe um de cada um. Funcionou direitinho. Há uma outra forma de fazer isso, que às vezes fica mais claro o que está acontecendo. Então vamos mudar o select aqui. Select nome from meus pais, where código in. Lembra dele? Agora eu vou dar aqui um select code pai from filhos. Vamos executar e eu já explico. Funcionou. E parece que ficou mais simples. Então vamos explicar. Aqui utilizamos o in e como retornou vários code pai igual a 1, ele só quer saber se tem o código 1 no pai. Não vai ficar repetindo o resultado. Se achou o código 1, ele mostra. Se já achou o código 1, passa para a próxima coluna. Nesse caso, o in age como distinct. Ele só quer saber se contém, não importa quantas vezes o código aparece na lista do in. Aparentemente ficou mais simples, não precisa de sinônimo em nenhuma tabela, sem distincts, e os selects foram simples. Esta é a forma mais utilizada quando você tem um campo que quer trazer o máximo de um valor, por exemplo, uma data máxima, ou um mínimo entre elas, ou a soma de outras tabelas, ou até a própria tabela. Quer dar uma olhada? Então, select max renda from meus pais. Você já conhece essa função aqui. Então ele trouxe a renda máxima. Agora eu quero trazer quais os filhos em que o pai recebe esta renda máxima. Como que eu faria isso? Eu vou dar um espaço aqui. Eu quero select asterístico from filhos, sinônimo filhos. Vou colocar tudo numa linha só, tá? Meus pais, where filhos igual a código do pai, né? Tem que saber que filhos são de que pai. Tem que fazer a relação, por isso que chama banco de dados relacional. End pais.renda in select max. Aqui ele vai retornar um valor, não vai? Se ele tiver na cláusula in, ele vai se tornar uma lista. E ele quer saber se a renda está dentro da lista que está sendo retornada. Executando. Como eu coloquei asterisco, ele retornou todas as colunas e todas as tabelas que estão no front. Por isso que está esse monte de coisa aqui. É difícil? Esse segundo select na cláusula in chama-se subselect. É comum utilizar quando você não quer complicar o select principal, adicionando uma segunda tabela, aumentando o grau de complexidade do select. Vamos fazer de modo educacional um subselect dentro de outro subselect. Então vamos lá. Então select filhos, meus pais. Só que aí eu vou colocar, nesse where aqui, eu vou colocar, eu tenho que fazer a relação, né, pai e filho, tem que ficar. End, pais, o código in. Select, código. Vou alinhar bonitinho para facilitar. From meus pais, where, renda, in. E essa lista aqui. Aí tem que fechar dois parênteses. Então, olhando de trás para frente, ele vai fazer esse select aqui e vai retornar a renda máxima. Aí essa renda máxima vai servir para pegar esse select aqui que só vai retornar o código. Aí tudo isso que ele fez vai pegar o código aqui para retornar o select dos filhos. Viu? O mesmo resultado, só que de modo diferente. O que temos que ter em mente é a lógica de ligação entre as tabelas e quais colunas queremos fazer a validação. Que colunas das tabelas devem ser comparadas? Que valores fixos ou somatórios ou subselects devem retornar para a condição ou campo? Esta parte exige que você conheça a tabela e seus relacionamentos. Dentro da empresa, você terá esse suporte dos desenvolvedores mais antigos. E vai estudando, não pare. O Oracle também não para. Quando você tem subselects, é interessante você pegar cada subselect e executar ele separadamente para entender o que ele está fazendo. Aí você consegue entender ele como um todo. Antes de terminarmos essa série, vamos a algumas dicas do SQL Developer. Lembrando que o PL/SQL Developer é pago. Esse SQL Developer é gratuito. Se você apertar e manter a tecla Ctrl apertada e clicar na tabela que está sublinhada, você vai ver os dados de criação da tabela. Então vamos pegar um aqui. Ctrl, está apertado. Vamos ver meus pais. Aqui, ó. Viu que ficou sublinhado? Dá um clique no botão esquerdo. Então vamos para a aba colunas aqui, ó. Vai te mostrar a estrutura da tabela. Tá vendo?
Vamos para a aba Dados. Ele praticamente fez um select da tabela, sem condições nenhuma. Vamos para a aba Model. Demora um pouco mesmo, tá? Ele já gerar um UML de relacionamento das tabelas. É que ele está fazendo ainda. Olha lá, é um UML das tabelas. A aba Constraints, que está aqui, ó, vai conter a primary key, foreign key e outros tipos de dados. No caso, ele só vai conter a primary key aqui, que é que foi gerada. Se você, na coluna sexo, por exemplo, você pode colocar uma condição que ele só aceite FM. Se nós tivéssemos feito isso, ela estaria aqui também, mas isso é para uma outra aba. Vamos na aba concessões, que seria autorizações. Quem pode enxergar a sua tabela? Você dá uma coisa chamada grant. Você permite que alguém consiga ver a sua tabela. Você dá privilégios para a pessoa poder fazer select, ou delete, ou update, ou insert, ou um ou outro, ou um conjunto dessas operações. Então vamos pular todas essas outras aqui, colunas, e vamos para o SQL. Vamos para índices, desculpa. Aqui, como você criou uma prima aqui, automaticamente ele é um índice na tabela, na coluna código. Outras tabelas serão outros índices por outros campos. Se você vir para cá, ó, tá vendo? Coluna código é uma chave única e foi criado um índice para ela, por causa da primary key. A última aba é o SQL. Eu vou clicar, ela vai demorar um pouco, mas eu não vou cortar. Aqui você tem o comando SQL do create table, do primary key, da foreign key e de outras coisas. Olha lá. Create table, ela criou como system, porque o nosso usuário é system. Se você assistiu desde a primeira aula, você vai lembrar disso. Não vou entrar em detalhes, mas cada tabela tem um criador. Aqui as colunas, que tipo de armazenamento está tendo, onde que ela está, a primary key, está tudo descrito bonitinho aqui. Por último, do lado esquerdo, vamos aumentar aqui a aba, nós temos os objetos do Oracle. Você pode navegar deles para entendê-los. Se não souber o que se trata, dá uma procurada na internet. Então eu vou abrir aqui, ó. Tá vendo? Colocar aqui, clicar em tabelas aqui, ó. Aumentar tabelas. A nossa tabela filhos aqui. Viu? Ele já automaticamente mudou aqui. Eu vi a nossa tabela meus pais. Vamos baixar aqui. Meus pais aqui, ó. Vou dar um clique. Aí ele trouxe o Create Table aqui do lado direito. Bom, eu espero que você tenha gostado. Por favor, não esqueça de dar um like, compartilhar o vídeo, inscreva-se no canal e clique no sino para receber atualizações. Obrigado.